Movimentações no setor farmacêutico, balanços corporativos e eleições norte-americanas. Vamos conferir os principais destaques do giro do mercado desta semana. Foi dada a largada para a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2024, e um dos setores mais aguardados é o varejo. Com um novo ciclo de aperto monetário, as varejistas voltam a enfrentar juros mais altos. Mas para o analista Henrique Cavalcante da Empiricus Research, mesmo em um cenário econômico de juros mais altos, as varejistas têm conseguido se destacar, com estratégias de digitalização e eficiência operacional. Na visão do analista, empresas do segmento de vestuário como Renner e C&A devem ser os destaques positivos. No entanto, ele pondera que nem sempre as ações da empresa que apresenta os melhores resultados no balanço terá a melhor performance. Já respondendo a sua pergunta, eu estou mais otimista, mais positivo com o varejo, né, olhando no geral, né, na média, para todos os subsegmentos do varejo, que a gente sabe que é muito extenso, né? O varejo é uma coisa muito grande com várias outras coisas ali dentro, né? Então acho que assim, no geral vai ser uma continuidade do que a gente tem visto nos últimos trimestres já, que é uma melhora sequencial de resultados, né? A gente que acompanha sabe que os anos de 2022, 2023 foram anos muito difíceis para o varejo como um todo, e as empresas elas passaram, né, precisaram passar por um período de ajuste nas suas operações para melhorar a eficiência dos seus negócios, né? E isso vem refletindo em aumentos de margem agora, né? A alavancagem operacional das empresas. Como exemplo, né, elas fizeram vários ajustes, por exemplo, de malha logística, ajuste de estrutura corporativa, né, trabalhar com menos pessoas para tentar produzir da mesma forma. Então isso vem sendo capturado agora, né? E já antecipando, né, falando dos setores, quais que eu acho que são, que tem as expectativas mais positivas, assim. Falando do terceiro tri, né? Acho que o varejo de vestuário deve apresentar os melhores resultados, porque são especialmente essas empresas que, na minha visão, fizeram esses ajustes, né? E quando a gente olha para média e baixa renda, algumas dessas empresas têm as suas financeiras também dentro das suas empresas, né? Como a Renner, a C&A, tem as financeiras lá dentro que dão crédito para os clientes para impulsionar as suas vendas, né? Financiar as vendas. E nos anos de 22 e 23, essas empresas tiveram problemas grandes com inadimplência, por exemplo, que afetou negativamente os resultados. E durante esse período, esse foi um dos ajustes também que eles realizaram, né? Tiraram o pé um pouco ali da concessão de crédito, ajustaram, né, para qual cliente que ele está cedendo. Isso combinado com uma melhora do ambiente macro, né, em termos de desemprego está em níveis extremamente baixos, PIB está indo relativamente bem, né? Renda das famílias também, na medida do possível, tem se recuperado no passado recente, né? Então isso reflete positivamente todos esses ajustes que as empresas realizaram, né, dentro das suas estruturas corporativas, mais um vento macro um pouco mais positivo, né? Não é um céu de brigadeiro, obviamente, né? Mas em relação ao passado recente, tem melhorado e devem mostrar resultados positivos agora no terceiro tri. Já o setor farmacêutico esteve no centro das atenções com as notícias sobre uma possível fusão entre Hypera e EMS. A oferta, porém, foi rejeitada em um tom bastante duro pela Hypera. A farmacêutica considerou que a avaliação atribuída na proposta de compra subestimou significativamente o valor da companhia. Na avaliação de Marcos Duarte, da Nova Futura, essa fusão poderia ser uma estratégia positiva para ambas as empresas, permitindo um crescimento mais robusto e consolidado no setor de medicamentos genéricos. Apesar da recusa, ele afirma que os processos de fusões e aquisições podem ser uma boa saída para as empresas do setor que estão com dificuldade. Olha, eu vejo o seguinte, que a situação de Hypera hoje é uma situação um pouquinho contrária, né, numa outra ótica daquela, será que a empresa vai cumprir o guidance ou aqueles patamares de eficiência? Eu já vejo um pouquinho diferente. Eu já vejo o seguinte, qual que é a notícia boa que tem em cima disso tudo que vai fazer a empresa decolar e ver um portfólio de produtos, né, aumentar o valor agregado ao acionista ainda mais, né? Então eu não vejo com maus olhos não, né? Embora a empresa tenha sofrido, né, o setor como um todo tenha sofrido no último ano, eu vejo com muito bons olhos aí essa retomada de
vamos dizer assim, essa retomada do comando, né, da Hypera sobre as suas próprias atividades. Ela vinha buscando uma ideia do Guidance 2024 em mexer ali no capital de giro, em mexer ali na sua eficiência operacional, e aí com essa notícia, né, com essa proposta aí do grupo, né, do grupo MS, eu acho que fica mais interessante para o investidor, não de curto prazo, né, mas no investidor aí de médio e longo prazo, por ser uma empresa líder do setor, tendo a possibilidade, né, de se unir com uma também líder do setor, né, com as suas o seu grande par, vamos dizer assim, né. Então, a Hypera veio sofrendo, né, nos últimos tempos, aí, no último ano em particular, com relação ao preço de suas ações, que custavam ali em 2023, mais ou menos na casa dos R$45, e hoje está cotada aí na casa dos 26, 27, 25, por ali, né. Eu entendo que é uma situação normal de mercado em função de todo o contexto que o setor passa pós-pandemia, né? Então, pós-pandemia, o que aconteceu? Depois que teve aquela onda de vacinas, aquela coisa toda, o mercado, as pessoas, tiveram um comportamento já um pouquinho diferente, não procuram mais aquela ideia de uma medicina preventiva, né? E uma das situações que dificultou também a recuperação do setor é a ideia, parece um contrassenso, né? Mas é a ideia da telemedicina. Então, muitas pessoas deixaram de procurar as unidades de saúde, passaram a utilizar a telemedicina, consequentemente, né, a demanda por medicamentos deu uma prejudicada com relação a isso, justamente pela falta de prevenção, né? Dentro desse cenário, o custo para se produzir medicamentos também aumentou um pouquinho com relação à cotação do dólar e também a própria taxa de inflação, que isso mexe, né, com o endividamento das empresas. Então eu vejo que o momento atual de Hypera é um momento oportuno para se traçar um novo patamar, uma nova estratégia, né, um novo patamar de preços para ela no futuro próximo. Então eu vejo desse ambiente. Há poucos dias das eleições presidenciais dos Estados Unidos, o assunto não tem sido outro: a possível vitória de Donald Trump, que ganhou força recentemente e tem impactado diretamente nos ativos de risco. De acordo com o CIO da Empíricos Gestão, João Piccioni, uma possível vitória de Trump poderia desencadear um rally do mercado cripto. Isso se deve à expectativa de que a administração do republicano adote políticas econômicas mais favoráveis à desregulamentação, o que poderia beneficiar as criptomoedas. Se o Trump ganhar, eu acho que a gente vai ter um rally bem grande de criptomoeda. Acho que as criptos vão ganhar uma atração assim, bem forte. A gente já tem visto, né, a gente viu o Bitcoin andar muito bem nesses últimos, vamos dizer, 20 dias, ele voltou ali, se aproximou dos 67 mil dólares. Acho que se o Trump ganhar, é a deixa para esse papel romper novas máximas, né? Bitcoin, enfim, Ethereum, toda essa arquitetura cripto. Acho que as Big Techs, elas num primeiro momento pode até soluçar, mas eu vejo elas mais, assim, eu vejo os investidores olhando para elas muito mais preocupados com os números. Se elas entregarem bons números nesse trimestre, provavelmente vão fazer, eu acho que a gente vai continuar vendo esses caras andando. E aí, enfim, levando o S&P lá para os 6 mil. E levando outras também, vai levando todo o setor porque ali. Justamente, né? O ETF sobe e acaba puxando tudo. Mas o playbook do Trump, ele tem essa questão dos impostos, tem a questão da desregulação. Então, muito provavelmente, algumas empresas ali das small caps vão acabar tendo aquele alívio e vão acabar arrancando. Os bancos provavelmente vão muito bem. O setor de óleo, para mim, é uma incógnita, porque ele vai estar muito mais atrelado à questão da economia e à questão que se o petróleo vem dos 70 para 80, mas eu não acho que ele vai sair. Então, eu acho que o setor de óleo ainda fica parado. E só no ano que vem, quando o Trump sinalizar que ele vai dar algum subsídio, que eu acho que esse negócio tem chance de andar. Não acho que agora, nesse primeiro momento. Se a Câmara ganha, por outro lado, eu acho que o mercado vai realizar um pouco dos lucros, tá? Não acho que vai ser assim, suave, mas eu assim, acho que é uma coisa que é um efeito muito passageiro, né? Rapidamente os investidores vão voltar e vão olhar assim, ok, quem foram os vencedores da temporada de resultados, vamos voltar a comprar esses caras. Então, provavelmente tem algum rearranjo, mas volta a comprar bolsa até o final do ano. O apetite está muito grande, Paulo. A liquidez está exacerbada, o Tesouro Americano está fazendo lá os seus leilões, ele precisa começar a colocar o dinheiro na economia, é tradicional nessa época de ano. Então, a gente tem liquidez, a gente tem apetite a risco, e aí, assim, se não tivermos nenhum problema no Oriente Médio mais grave,
E se as eleições forem suaves também, né? Pode ser, o que pode ser ruim é a Kamala ganha e Trump começa. Não é? Eu venci. Aí fica ruim. Aí fica ruim, ou vice-versa, né? Também dos dois lados. Então, acho que isso pode causar um pouquinho de confusão, mas eu acho que passado, assim, as chances são muito grandes da gente ter um mega rally em dezembro. Essa é a ideia. Esses foram os destaques do Giro do Mercado desta semana. Voltamos na semana que vem.